Fala, rapaziada, Henrique Camargo na área, se derrubar é pênalti. Bora aí. Fala, rapaziada, foguinho tá por aí, né? E não tem o que fazer, é tudo certo e nada é resolvido. E hoje nós estamos de volta para apresentar os esportes da TV GO. E a gente vai falar para vocês da dupla Grenal, vamos começar falando da categoria de base e vamos até o profissional. É isso aí, então vamos começar com a categoria de base. Vamos pelo Campeonato Gaúcho Sub-20, que teve o Grenal aqui em Eldorado do Sul, né? Quarta rodada, muito bem lembrado pelo meu parceiro Henrique. Quarta rodada do Campeonato Gaúcho Série A1. O Grêmio, que recebeu o Inter no CT Eldorado, ficaram no empate em 1-1. Já depois, na categoria Sub-15, o Grêmio, que havia perdido por 2-0 o primeiro jogo lá na Morada dos Campos. Semifinais, muito bem lembrado, semifinais. Aqui no CT Eldorado, reverteu o placar por 2-0 e nos pênaltis. E aí o Grêmio, que perdeu na Copa do Brasil e na Libertadores, já a categoria de base representou nos pênaltis. E levou, né, pai? E levou. O Grêmio está na final contra a equipe do Ale Lajado, que nos pênaltis também bateu o Juventude, Henrique. O Ale Lajado é uma equipe que é conhecida pelo Camargo Foot. A gente teve o prazer de fazer as transmissões deles no CT Cristal. Já falamos da base, agora vamos falar do profissional. No profissional vamos começar com as contratações do Internacional e depois vamos falar do Campeonato Brasileiro. É isso aí, então vamos começar com as contratações que foram do Inter nessa janela de meio, né? Janela do meio do ano de transferências. O Inter que trouxe 3 reforços, trouxe o Natan, que não é o pescador, trouxe Brian Aguirre e trouxe o Clayton. O Clayton que é zagueiro, e o Inter reforçou mais 2 laterais direitos depois para suprir a também saída do Busto. Reforço no setor defensivo, né? Saiu o Busto, sai Robert Renan, entra 2 laterais novos e um novo zagueiro. É bem importante lembrar, né? Porque o Inter teve essa saída do Busto que era importante, era titular e muito amado pela torcida do Inter. Ele que foi pro River Plate, e já o Robert Renan veio de empréstimo do Zenit. Agora o Zenit está encaminhando ele para a Arábia Saudita. O Bustos vai fazer falta pro Inter, já o Robert Renan, acho que a torcida colorada não pode dizer o mesmo. O Robert Renan vai sempre ser lembrado por aquele pênalti polêmico de cavadinha que trouxe a eliminação ao Internacional. Essas foram as questões de contratações. Vamos falar então do Campeonato Brasileiro. Vamos lá de Campeonato Brasileiro. O Inter, que ainda tem algumas rodadas atrasadas a recuperar, recuperou contra o Cruzeiro lá em BH no Mineirão, que teve no primeiro tempo a expulsão do Agostinho Rogel, zagueiro do Inter, e também no segundo tempo teve um pênalti para a equipe do Cruzeiro, mas a ascensão de Antony, né, o goleiro prodígio que vem crescendo cada vez mais, ele que é das categorias de base do Inter, defendeu o pênalti e garantiu o 0-0 nos marcadores. E o Grêmio voltou para a Arena, né, Henrique? O Grêmio volta para a Arena, estava vencendo pelo marcador de 2-0 também uma equipe mineira, não o Cruzeiro, mas o Atlético Mineiro, e o Atlético consegue uma virada incrível. Os gols do Grêmio foram marcados pelo Cristaldo e a nova contratação Bright White, e no Atlético Mineiro, Scarpa, Palácios, e valeu a lei do ex. O ex-atacante gremista Vargas marcou o terceiro gol, ele que jogou no Grêmio em 2000, em meados ali de 2013, 2012 ali, o Vargas jogou na equipe tricolor, ele que cometeu a lei do ex na sua antiga casa, né, Henrique? Vale lembrar também que o zagueiro Gustavo Martins foi expulso no primeiro tempo pela equipe gremista, então o Grêmio jogou com 1 a menos desde o primeiro tempo do jogo, e aí estava ganhando de 2-0, mas não conseguiu segurar, tomou a virada. O Grêmio que está em maus lençóis, precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro, já eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, precisa estar foco total para não cair para a Série B. A gente falou para vocês então da dupla Grenal, da categoria de base até o profissional, e vamos falar para vocês da Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira que retomou aí a vencer os jogos, né, a partir daquele momento da Copa América que não vencia, né, que acabou sendo eliminado, consegue vencer uma data FIFA. Conta pra gente, Camargo. O Brasil que venceu no Couto Pereira no Paraná, ganhou da equipe do Equador, né, que é do atacante e capitão também da seleção, o Ener Valencia. O Brasil que venceu por 1-0, gol de Rodrigo com assistência de Lucas Paquetá. E o placar ficou nisso aí, né? Aquele placar mírico, placar magrinho, mas o que importa é a vitória e os 3 pontos lá na tabela. O Brasil precisa desses pontos para classificar para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil que jogou no estádio Couto Pereira, estádio do Coritiba, que foi a casa do Grêmio agora nesse período de enchente. E o gol, né, como ele falou, foi marcado pelo Rodrigo. O Rodrigo que não ficou entre os indicados, aí é o melhor do mundo. Uma completa injustiça ao Rodrigo. Mas a gente tem um representante brasileiro e o nome dele é Vinícius Júnior. Então, Vinícius Júnior é nosso representante brasileiro, indicado aí aos melhores do mundo. Toda a torcida brasileira ao Vinícius. Os guri, não tem o que fazer. Não há nada o que ser feito. Ou vai ou racha. Ou arrebenta a tampa da caixa. Tudo certo. E nada resolvido. Os guri, tamo junto e até a próxima.
Foi só nos botar